três. Olá, meninas! Muito boa noite mais uma vez, sejam bem-vindas. Hoje vamos falar do quê? Cuidados com os medicamentos. Mas primeiro, para começar a nossa aula, a professora vai fazer uma revisão com vocês. Ó, vou iniciar compartilhando a tela. Tá aparecendo aí? Agora que a gente já tirou fotinha, tá aparecendo para vocês? Tá. Ok. Eu vou iniciar nossa aula dizendo o seguinte. O mundo é grande demais para essa vida tão curta. Então, o mundo é grande, mas a vida é curta. É por isso, todos os dias nós temos que fazer algo grandioso. Então, o que você tem feito de grandioso todos os dias? Vamos aprender a fazer o desafio do agradecimento? Toda vez que a gente estiver muito chateado e triste, pensar em reclamar, vamos agradecer a Deus pelo dia. Por quê? Porque nós aprendemos na aula passada algumas coisas que é correlacionado o quê? A qualidade de vida. Vamos fazer uma revisão? Olha lá. O que nós falamos sobre a qualidade de vida? A professora enfatizou muito a respeito do quê? Da importância de beber água. Porque se está falando em cuidar da saúde, beber água é fundamental. Grande parte do nosso corpo ele é composto por água. O que mais que é muito importante? Cuidado com os dentes, com a nossa dentição. Dor de dente é muito ruim. Falei ainda da importância da lavagem das mãos. E como é importante, hoje em dia, em época de pandemia, todos têm observado e ressaltado como é importante lavar as mãos. O quanto salva vidas, né? A professora falou a respeito do cultivo da amizade. Falei também da importância do sono, que se você dormir nos horários corretos, previne doenças, controle do estresse. O estresse ajuda a prejudicar o nosso corpo, trazendo dor de estômago e vários tipos de doença. A professora falou sobre alimentação saudável. Alimentar-se é diferente de nutrir-se. Comer para não ter doença. Que o seu medicamento seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu medicamento. Ok? Falamos ainda sobre a importância do quê? Do respirar fundo. Eu gostaria que eu disse que hoje eu ia cobrar na aula. Genilza, Rosane, vocês fizeram a atividade de casa, que eu falei que durante a semana era para todos os dias acordar e olhar no espelho e começar a trabalhar o quê? Autoestima. Importante. Professora, estou lembrando agora. Tem que lembrar porque a gente trabalha a nossa autoestima para que nós possamos ensinar o nosso cliente. E assim... Aqui na minha casa não tem espelho, professor. Olha, a pessoa vai ter que mandar um espelho. Tem que mandar um espelho. Tem celular? Se tiver celular, pega a câmera do celular. E se quiser apertar para filmar, não só chamar para filmar. Agora vamos falar sério lá. Coloque em prática, é importante, tá? Então, falamos sobre a qualidade de vida, quais são os itens. E o aprender a gostar de si está incluso, para que nós possamos fazer o quê? Apoiar o nosso cliente, o nosso paciente, ok? Enviei as atividades correspondentes a essa aula e hoje vamos falar do quê? Cuidando, ou seja, os cuidados com a administração dos medicamentos. Aí a professora vai iniciar a aula perguntando o que para você? Que cuidados o cuidador deve ter na administração dos medicamentos? Janilza, fala lá para mim, qual que é a sua opinião? O que você acha que é um cuidado que o cuidador deve ter? Local onde guarda os remédios, os horários corretos de tomar, não pode deixar em qualquer lugar, tipo na cozinha, né? Que eu aprendi. Muito bem, Janilza. É isso aí. Porque é o seguinte, eu gostaria que vocês se atentassem ao seguinte. Você já percebeu a quantidade de medicamento que algumas pessoas tomam todos os dias? Tem pessoas que às vezes tomam remédio só de pensar que ela possa vir a ficar doente, ela faz o quê? Ela toma medicamento. Aí eu pergunto, será que todos esses medicamentos que essa pessoa toma realmente são necessários? Será que essa pessoa que está tomando esse monte de medicamento realmente controla a interação medicamentosa? Tem que ficar muito atento com isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Aquela história de, para minha vizinha toma chá, diz para aquilo, para dor de cabeça, para dor no dente, para dor na unha, para dor... E aí um acaba passando a informação para o outro. Existem os fármacos que são comprados, que não são nem fitoterápicos e nem homeopáticos.
Aí a pessoa tem lá, que são medicamentos, por exemplo, para doença crônica. Diabetes, hipertensão, a pessoa toma esse medicamento naturalmente. Aí ela escuta lá no Globo Repórter, ou desculpa, estou fazendo propaganda, escuta lá no jornal, e aí ela vai e faz o quê? Começa a tomar porque ela assistiu. Quem garante que esse medicamento não está trazendo o quê? Interação medicamentosa com os que ela já toma. Então, fique atento porque a professora vai perguntar aí agora. Existe algo chamado tipos de medicamentos. O que é isso? Todo medicamento ele tem algo chamado o quê? Forma farmacêutica. Quais são as mais conhecidas? Sólidas, semissólidas, líquidas e gasosas. Dentro das sólidas, tem quem? Comprimido, cápsula, drágeas, pós, grânulos. Normalmente as sólidas, eles são preparadas, são as mais estáveis que tem. Como assim? Vou dar um exemplo. Solução. Solução não entra na sólida, entra onde? Na líquida. Rosane, você saberia explicar para o professor o que seria uma solução? Você consegue entender o que é uma solução? Ó, professora, eu já vi falar assim, mas... Quer ajuda? Não. Quer ajuda? Eu então, quero. vou ajudar. Olha só, guarde bem. Uma solução, um exemplo, é amoxicilina. Amoxicilina é um antibiótico, certo? Uhum. Ele vem o pozinho lá dentro e pede para que você coloque água fervida ou filtrada, não é isso? Isso, agora entendi. Ele vem em pó, ele é uma solução, porque ele vem em pó e pede para você ser acrescido de água. O que vocês, como cuidadores, têm que tomar muita atenção, têm que ficarem atentos? Ficarem atentos para a seguinte informação. Olha só, é dito para poder fazer a preparação, mas não que é para você colocar água fervendo no medicamento. Utilizar água fervida. Não que a água tem que estar quente, a água tem que estar fervida, ok? Por quê? Se colocar água fervida no medicamento, pode fazer o quê? Pode estragar ele. Verdade. Água muito quente, tem que ferver, mas tem que ser... Mas se for água filtrada, também pode, não precisa ser fervida daí, né? Pode, mas não é todo mundo que às vezes tem filtro em casa, entendeu? É porque quando eu tinha meus filhos pequenos, às vezes a gente comprava esse remédio por dor de garganta, coisa assim, Sim. Aí colocava água filtrada. Isso, água filtrada pode. Que não pode a água da torneira e é bom evitar fazer com água mineral, porque pode causar alteração no componente. Então, forma líquida, soluções. Soluções eu acabei de explicar para vocês. Aí a gente está procurando aí, professor, onde está isso que você está falando? Lá na página 20, eu estou falando sobre que as soluções são preparações químicas, tá? E eu dei um exemplo para vocês aonde vem um solvente, ou seja, a amoxicilina é um exemplo. Esse medicamento, desculpa ali, o que eu estava falando para vocês são suspensões. É a forma líquida e sólida, é a suspensão. A solução são medicamentos que fazem o quê? Que vem uma preparação homogênea, o xarope. O xarope é um exemplo de solução. As suspensões, eu dei um exemplo, o antibiótico, elixir, aerosol. Ou seja, qual que é o intuito? Que vocês saibam que dentro do líquido existe solução, suspensão, xarope, aerosol. Pronto. Dentro dos sólidos, observe aqui a imagem que a professora está compartilhando com vocês. Que dentro dos sólidos tem comprimido, cápsula, drágea, pós. Ou seja, líquido e sólido, o que sobrou? Semipastoso. Semipastoso é as pomadas, os cremes, as pastas, ou seja, é o uso na pele, é o uso tópico. Por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque agora eu vou perguntar o seguinte. Quais as orientações quanto ao uso de medicamento? O que a professora quer que vocês saibam a respeito de administração de medicamento? Primeira coisa, se você vai dar o medicamento para o paciente,
explique para ele o medicamento que você está dando. A Genilza não vai chegar lá, ó. Ah, a professora ensinou cuidados com a administração. Toma esse comprimido aí que tá tudo certo. E se o cliente perguntar para você, Genilza, para que serve? Ele não tem o direito de saber para que ele está tomando o medicamento? Se você está internado e alguém chega e te dá um medicamento e alguém te diz assim, ó, só toma, você vai fazer assim? Não. Não. No mínimo, você quer saber para que você está tomando aquele medicamento. É para dor? É para inflamação? É um antibiótico? Então, se a professora perguntar aqui na atividade, quais os cuidados na administração do medicamento? Primeiro, explique qual medicamento você está oferecendo para o seu paciente. Seu paciente tem que saber, ele tem o direito de saber o que ele está tomando. 2, nunca ofereça um medicamento para o paciente deitado. Por quê? Por quê, Rosane? Ele pode engasgar, né? O quê? Ele pode se engasgar, né? Muito bem, Rosane, é isso daí. Pode se engasgar. Porque uma coisa é você tomar um comprimido sentado, outra coisa é deitado. O paciente está muito deitado, você vai elevar a cabeceira dele, de preferência, deixa ele em que posição? Uma posição chamada posição de Fowler, ou seja, 45 graus. Nunca dê excesso de comprimido como o paciente o quê? Deitado. Deitado. Muito bem. E se for possível, se ele não conseguir levantar, tiver impossibilitado de levantar, o que você vai fazer? Você vai lateralizar a cabeça dele. Entendeu? Por quê? Ao tomar assim, tenta engolir sua própria saliva olhando para cima. É a mesma sensação que ele tem ao estar deitado. Então, lateraliza. Pega aqui no ombro, lateralize ele e ele toma. Se ele tiver impossibilidade de sentar, pelo menos lateralizar. Ok? Segunda orientação que é importante. Utilize o que para dar o medicamento para ele? Água. Por quê? Tem pessoas que têm mania de tacar comprimido na boca e engolir a seco. Esse comprimido pode travar. E ainda, aqui nós temos a epiglote. Ou seja, um vai para o ar, o outro vai para a comida. Então, ela faz assim o tempo inteiro. Se a pessoa tentar esse comprimido enroscar, ele pode ir para o pulmão. Então, utilize água. Tem ainda pessoas que gostam de tomar comprimido junto com leite, principalmente idoso. Eu vou aproveitar que eu vou tomar meu leitinho fresquinho e vou aproveitar e eu tomo junto. Não, água, ok? Essa pessoa está com dificuldade de deglutir, ou seja, essa pessoa está com dificuldade de engolir. O que você pode fazer? Ou até um canudinho, se for a questão. Mas não dê medicamento para ser tomado engolido a seco. Até agora, ficou bem claro, Genilza? Ficou bem claro, Rosane? Joia, você está assistindo? Fique atento às informações que a professora está dando. Se for dar medicamento para o paciente, então não dê ele deitado, utilize água. Se ele tiver com dificuldade de engolir, se for possível, coloque até um canudinho, mas não dê a seco. Item 2, planejamento sobre o horário de medicamento. Evite acordar o paciente. Lá no projeto de saúde e seus cuidados, a professora falou muito sobre planejamento. O que isso quer dizer? Se o paciente toma de 8 em 8, o horário que nós utilizamos no hospital de 8 em 8 é o seguinte: 8 horas da manhã, 4 horas da tarde e meia-noite. Ok? Se esse paciente dorme mais cedo, se ele dormir mais cedo, você vai ter que acordar ele mais cedo, então. Vê lá, às 11, às 7, às 3 horas da tarde. E aí você conversa com ele sobre esses horários do medicamento, entendeu? Evite acordar à noite. Dê o medicamento, só se for extremo, não deixe de dar medicamento, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas, de preferência, faça o quê? Planeje o horário que vai dar. Converse com a equipe de saúde se for necessário, converse com o seu paciente, enfim. É importante toda vez que esse paciente for ao médico, você acompanhe ele, fale com o médico, leve as receitas do medicamento que ele já toma. Por quê? Genilza,
Por que é importante quando o cliente vai no médico, você levar as receitas dos remédios que ele já toma? Para o médico ter noção de quais medicamentos ele toma. Muito bem. Para evitar algo chamado o quê? Interação medicamentosa. Isso. O que acontece? Alguns medicamentos podem acabar inativando outros, entendeu? Nunca administre medicamentos sem receita médica. Ah, mas tem remédio na farmácia que não precisa. Mas quem te garante que ele não causa interação com aqueles que o teu paciente está tomando? Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Citrato de orfenadrina é um medicamento que ele é bom para, ele é usado como relaxante muscular. Então tem ele e a dipirona junto. Você sabe quais são esses dois medicamentos que eu estou falando? Não vou fazer propaganda, mas nada mais é do que o Dorflex. Dorflex é um relaxante muscular. Ele tem citrato de orfenadrina e juntamente com ele, o que mais que tem na composição? Dipirona. Então, resumindo, ele precisa de receita médica para comprar? Não. Só que detalhe, não quer dizer que não é porque ele não precisa de receita que ele não causa interação com outro medicamento. Ele causa sim. E aí eu te pergunto, vamos supor, você inventou de chá de camomila. Chá de camomila é um chazinho comum, não precisa de receita, você vai lá e compra para acalmar o paciente e tal. E Genilza inventa de dar para o paciente. Só que a paciente da Genilza toma S. A S é nome comercial. Na verdade, a S é ácido acetilsalicílico. Você sabe o que ele pode causar, Genilza? O AS não precisa, às vezes, nem de receita. Mas você sabe uma coisa que acontece? Ele sendo misturado com chá de camomila causa o quê? Sangramento no paciente. Você fala, opa, chá de camomila? Sim, porque não é porque é chá que não deixa de ter interação medicamentosa. Olá, Elenilda, eu vi que você entrou, boa noite, seja bem-vinda. Tá com dúvida, tá querendo fazer alguma pergunta? Só um pouquinho que a professora vai desativar o seu som, só um minuto. Só um instantinho. Espera só um pouquinho que não tá querendo desativar o seu som, não, Elenilda, só um pouquinho. A professora não está conseguindo. Se você conseguir desativar por aí mesmo, pode perguntar. Está conseguindo? Então tá, ó, daqui a pouquinho eu vou tentar desativar novamente. Se você conseguir por aí... Ah, conseguiu. Pode perguntar, meu amor, você está com dúvida com o que a professora está falando? Oi, Nilda. Você está me ouvindo? Pode falar, professor, de que eu já sei de que é, não estou com dúvida, não. Oh, então maravilha. A professora está falando sobre os cuidados com a administração dos medicamentos. Quais as orientações que é importante o cuidador saber sobre o medicamento? Então, nunca administre medicamento sem receita médica. Tá aqui um exemplo, que o paciente não sabe ler, tem problema de leitura, você pode fazer o quê? Deixar os medicamentos tudo coladinho, vamos supor que você não vai estar à noite com ele, deixa orientado ali, ó, de manhã você faz um solzinho, na hora do almoço faz um garfinho, e à noite a lua, ou seja, esses medicamentos é para tomar manhã, tarde e noite, mas não acrescente medicamento sem orientação médica, tá bom? Outra informação, leia a bula do medicamento. Como assim? Vamos supor que o teu paciente foi e escorregou e caiu e quebrou a perna. Aí o paciente tem problema de osteoporose e vai iniciar um medicamento novo. O que é importante? Você pode pegar a bula desse medicamento e ler. Como assim? Por quê? Porque esse medicamento, de repente o médico prescreveu, não sabia que o paciente toma um outro. Aí você vai lá na bula, leu, verificou. Ah, olha só, esse medicamento causa interação com o que a dona Maria está tomando. Você tem que comunicar ao médico. Você sabia disso? É importante. É função do médico, mas nada impede
que o cuidador de idoso, o cuidador, independente se é idoso ou de criança, que o cuidador leia a bula do medicamento. Outro cuidado importante, esse paciente teve uma reação, vamos supor. A Elenilda começou a cuidar de uma paciente e essa pessoa nunca tomou esse remédio é novo. Vamos supor, o paciente não tinha problema de pressão alta. A hora que o paciente tomou, Genilson, o medicamento pela primeira vez, o que aconteceu? Deu uma reação. Você vai ficar esperando? Você vai ficar esperando a pessoa passar mal? Passou mal, vai fazer o quê? Chamar o SAMU, né? Chamar o SAMU, chamar o socorro. Por quê? Essa reação alérgica pode fazer o quê? Chegar ao ponto de fechar a garganta da pessoa e a pessoa falecer. Por uma simples... Porque a pergunta é a seguinte, Rosane, como é que você sabe que você tem alergia a um medicamento? A professora, quando toma o medicamento, vai dar coceira, alguns calombinhos na pele. Você não tinha tomado. Você sabe eu nunca tinha tomado ele. Não. Então, às vezes o paciente acontece isso. O médico inicia um novo medicamento e ele não sabe que ele tem reação alérgica. Então, o cuidado é observar quando você dá para o paciente e não dar para o paciente virar as costas e deixar ele quieto no canto. Dá o medicamento se é a primeira vez e fica observando. Deu reação, chama o SAMU, não fica muito tempo, não. Outro cuidado muito importante com o medicamento. Tem pessoas que falam que chás e plantas medicinais não tem problema. Eu escuto sempre a frase assim, se não fizer bem, mal também não faz. Faz sim. Tem chás que ele faz mal. O excesso de chás... Então, eu te pergunto o seguinte, se isso não faz mal, como é que os índios se tratavam antigamente? Ou se tratam antigamente? Através dos chás, através das plantas. Então, os homeopáticos, os fitoterápicos, sim, faz mal. Então, se o seu paciente fica tomando muito chá, você tem que orientar ele, tem que ver se esse chá não está causando interferência no tratamento dele. Outro cuidado com o medicamento. É feriado, final de semana. Não é você que vai passar com o paciente. Esse final de semana vai ficar com a família. Ou vai vir um cuidador para você ficar de folga. Não é porque é feriado ou é final de semana que o paciente não pode ficar sem tomar medicamento. Se tiver curativo para fazer e você tem dúvida, deixa por escrito ali. Não interrompa medicamento por ser final de semana, ok? Não se para tratamento em feriado ou final de semana. Outra coisa, automedicação. Tem pessoas que têm, nós falamos no projeto anterior sobre os transtornos somatoformes, lembra deles? Tem pessoas que são hipocondríacas, elas têm mania de medicamento. E aí, ela fala, esse é para dor na mão, esse é para dor na unha, é para dor no cabelo, é para dor no umbigo, é para dor em tudo quanto é lugar. E mistura tudo isso com os medicamentos que ela já usa. Conclusão da história, dá reação? Pode dar. Então, a automedicação é uma coisa que não é importante. Outra coisa, esse paciente, ou seja, só reforçando lá, automedicação não pode, não se interrompe tratamento sem permissão médica. Denilza, você está participando das aulas, tem participado de oficinas, está estudando, está com o teu curso. Aí a Genilza está lá afiada, eu sei. Começa a assumir o paciente. A partir de hoje, a senhora não toma mais esse medicamento. Você tem autonomia de fazer isso? Não. Não. Jamais. Não interrompa medicamento sem permissão médica. Esse paciente assistiu lá no Globo Repórter que tomou um cálicezinho de vinho todo dia faz bem. Só que ele começou com o cálicezinho, aumentou para aquele copinho de café, passou para a tulipa, está quase tomando a garrafa. Pode misturar medicamento com álcool? Ah, desculpa. Não, também não. Também não. Álcool corta efeito de aspirina, ibuprofeno, enfim, vários medicamentos. Potencializa. Sabe o que é isso? Potencialização quer dizer que, um exemplo,
Vamos supor que a gente usa a Rosane, tome lá medicamento para dormir. Se ela misturar com álcool, potencializa. Sabe o que isso quer dizer? Ela pode dormir tanto, dormir e morrer dormindo. Ou pode dar uma reação adversa. Ela fica acordada uns 2 dias seguidos. Tem um relato. Um dia uma aluna contou para mim, assim, para mim, entre aspas, contou na sala, para todos ouvirem, que a mãe dela reclamava sempre de dor o tempo inteiro. E perto da criança. Um dia a mãe foi tomar banho, descuidou, a criança foi lá e fez o quê? Começou, ai, também tô com dor, imitar a avó, sabe? Tô com dor no braço, tô com dor na perna, tô com dor no braço, na perna. Esperou a avó ir tomar banho, foi lá nas cartelas de medicamento da avó e tomou um de cada um. A criança ficou 3 dias acordada, que não dormia, com a interação do medicamento que ela fez. E pergunta se a criança falou com a mãe. Segundo dia, pegaram no pulo. Ela estava tomando. Ela via a avó tomar. Então, é muito importante, cuidado com a mistura e cuidado com o local aonde esse medicamento vai ficar armazenado. Principalmente, nunca se deixa medicamento armazenado aonde? Perto de sol, luz. Tem medicamento, para você ter uma ideia, que ao ser exposto à luz, ele perde a propriedade dele. Como assim? Tem medicamento que ele chama-se fotossensível. Ele é tão sensível, que se a luz ficar sobre ele, não precisa nem tirar da embalagem, ele já perde a propriedade dele. Medicamento, cuidado com deixar perto de criança. Então, como eu comentei esse caso para vocês, a filha dessa minha aluna, ela só descobriu o dia que a criança começou a aparecer com a linguinha rosa. Ela estava tomando AS escondido, sem sentir nada. Como ela via a avó fazer, quando a avó virava as costas, ela ia lá e tomava. Então, muito cuidado com criança e medicamento, tá? De preferência, deixe na embalagem original, longe da luz, longe de criança. E, normalmente, cuidado, deixar na gaveta do lado da cama. Você se descuidar e a criança ir lá abrir e pegar. O que tem que fazer? Vai armazenar, se você colocar, aqui seria um local bem recomendado, ó, na parte de cima do guarda-roupa. Porém, tudo vai depender do seu paciente. Se a sua cliente for daqueles clientes ativos, que vai inventar de pôr uma escada aqui para pegar e mexer, é melhor que você não ponha tanto no alto. Por quê? Porque se ele for mexer, escorregar aqui e cair, é outro acidente. Então, fiquem atentos. Tudo vai depender de quem é o cliente. Quais os cuidados que nós devemos ter, então, no armazenamento do medicamento? Em primeiro lugar, se você estiver anotando aí, nunca guarde medicamento no banheiro. Por quê? A pessoa vai lá, tem a pia do banheiro, coloca lá tudo quanto é tipo de produto de limpeza, às vezes coloca produto de higiene e coloca medicamento. A umidade do banheiro, primeiro, estraga as caixas. Estraga a caixa, principalmente se for caixinha de papelão ou caixinha sensível, tá? Outra coisa. Nunca guarde material e medicamento. Sabe medicamento, material para fazer inalação? Em caixa de madeira ou papelão. Por quê? Põe na caixa de madeira, põe na caixa de papelão e põe no banheiro. Madeira puxa o quê? Umidade. Papelão puxa o quê? Umidade. Começa a juntar mofo dentro do aparelho. Aparelho de pressão, material para fazer inalação ou nebulização, coloque-se preferencialmente em caixa de plástico. O plástico não puxa nem umidade e nem corre o risco de juntar fungo. Guardaram bem? Então, aqui, não. Outra atenção especial, cada medicamento tem sua particularidade, ou seja, na forma que ele deve ser conservado. Então, eles devem ser guardados em lugares apropriados, ou seja, fresco, arejado, temperatura amena, longe do alcance de criança. Já falei de criança, vou reforçar. Locais quentes, então, como cozinha, é o local onde não se recomenda guardar medicamento.
Se hoje seu medicamento, você não precisa contar não, viu? Rosângela, Nilza, Edmilda, você que está me assistindo, se você guarda seu medicamento na cozinha, você não me conta não. É bom evitar, porque cozinha é um lugar quente, próximo ao fogo. Nada de lugar úmido como o banheiro. Cozinha e banheiro não são locais adequados para se guardar medicamento. Esse paciente, ele precisa de o quê? De um planejamento. Toma vários tipos de medicamento. A professora falou, então, para não fazer o quê? Não guardar esse material em caixa de papelão, em caixa de madeira, mas ele tem muito tipo de medicamento. Como que faz? Você tem que ter o quê? Uma organização. Como assim? Tem paciente que ele chega a tomar 10, 12 tipos de medicamento. Genilza, se o medicamento for dado de 4 em 4 horas, qual que é o horário que você vai dar para o seu paciente? Não entendi, professor. Se o medicamento for de 4 em 4 horas, qual que é o horário que você vai dar para o seu paciente? 8 horas da manhã, 9, 10, 11. Às 12 eu dou novamente. Espera aí que eu vou te ajudar. Oi, Jussara, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? No joia, a professora está explicando sobre o planejamento diário de medicação. Então, é importante, se na casa do paciente não tiver, se você pode fazer isso aqui até com a folha de sulfite mesmo. Você vai colocar aqui informação. Você vai colocar o medicamento que ele toma, a dose, o horário e para que serve, ou seja, para tratar o quê? E coloque escrito como os dias da semana. Monta lá como você deve fazer e aqui dias da semana. Por quê? Você viu que você parou para pensar? Em um medicamento eu perguntei, né? E se esse paciente é um medicamento que é de 12 em 12, um que é de 8 em 8, o outro que é de 6 em 6, um de 4 em 4? Dá nó na cabeça. Tem essa mudança de horário, assim, confunde bastante, viu, professor? Por isso que isso aqui tem que ficar preso na geladeira. Tem que fazer uma folha. Nem que seja folha de caderno, mas tem que pôr qual o medicamento, a dose que você vai dar, o horário para que serve. E aqui você coloca o quê? Dias da semana. Ok? Tem que montar uma planilha dessa. Por quê? Porque o planejamento diário, ele serve para organizar a rotina do medicamento do paciente. Vai te ajudar o quê? Facilitando na hora da administração, porque é você que vai dar. Tem cuidador que ele cuida de 2 pessoas da família. Você imagina 2 pessoas tomando uma média de 10 tipos de medicamento. Ele vai ficar o dia inteiro lembrando. Você acha que ele vai lembrar exatamente? Não. Ele tem que manter o papel dele ali, ó, na frente dele, para que ele possa fazer. E qual que é o papel do cuidador? Ele deve anotar todos os medicamentos que o paciente faz, o uso durante o dia, vai organizar para não correr o risco de esquecer. Principalmente, coloca uma estrelinha pisca-pisca. Se esse medicamento for um antibiótico. Antibiótico é muito sério. Senão, esse paciente está combatendo o quê? Uma infecção. Não deu na hora certa, essa infecção pode prejudicar o paciente. Tudo isso que você esqueceu de anotar. Então, tá lá, uma das funções do cuidador, dos cuidados com o medicamento, é esse planejamento do horário. O que mais que você vai fazer? Deixa na porta do armário, na porta da geladeira, onde for mais fácil para você. Então, e se for o familiar que for fazer? Fale para o familiar, quando você estiver indo embora, ó, dona Jussara, esse medicamento tem que ser feito tal dia, tal hora, tem que dar esse. Não guarde pela cor, guarde pelo tipo do medicamento, tá bom? Então, converse com o médico, converse se for possível, para dividir esses horários. Eu vou peça ajuda para o médico. Não, o médico não dá. Tem medicamento que tem que ser obrigatoriamente no café da manhã. Tem outros que tem que ser feito no almoço. E outros ainda no jantar. Então, pede para ele e organize. É uma tarefa difícil no começo, mas depois vai ser automática, tá bom? Deixe esses medicamentos na caixa. Você só vai separar o que ele vai tomar naquele momento. Qual que é o papel do cuidador, então, nesse planejamento? O papel do cuidador vai ser ali de auxiliar se esse paciente está tomando no horário certo, sempre avisar o médico caso aconteça algum problema de alergia ou quaisquer outros
que a gente já comentou anteriormente. E ainda seguir as orientações caso aconteça alguma intercorrência, tá bom? E por fim, encerramos aí sobre os cuidados. Só revisando o que a gente falou. Cuidados com os medicamentos na hora da administração. Qual é o cuidado que o cuidador tem que ter? Vamos lá. Ele tem que saber que existe várias formas farmacêuticas. Tem medicamentos que são líquidos, sólidos e semissólidos. Os líquidos é incluso o quê? Solução gota, ou seja, de pingar, xarope, suspensão, que é o exemplo que eu dei para vocês, que tem que ser feito, a suspensão tem que pôr água para ferver, esperar esfriar, para poder fazer o quê? Para poder misturar. A suspensão que eu dei como exemplo é a amoxicilina. Expliquei sobre os elixires, enfim, isso é líquido. O que é importante do líquido? Nunca dê para o paciente deitado. Sempre sente o paciente. A orientação tem que dar. Você sempre explica para o paciente qual é o medicamento que você está dando. Nunca dê medicamento com suco, principalmente sucos de laranja, sucos cítricos em geral, tudo eles pode cortar o efeito do medicamento. O medicamento tem que ser dado com água. Outro cuidado, o medicamento não pode ser dado junto com leite, principalmente se for antibiótico, pode cortar o efeito. Ok? Joia, paciente não consegue deglutir direito, ajuda, pode botar um canudinho ali, mas tem que ser com água para ser dado. Não dá o medicamento puro, manda ele jogar na boca e engolir, pode causar o quê? Engasgo. Falei de um dos outros cuidados, não guardar, na hora de armazenar o medicamento, não colocar em caixa de papelão, caixa de madeira. Aparelho de inalador tem que ser colocado em quê? Em caixa plástica.